Muito boa noite, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa semana. Começando. Felipe na área. Balvile Sequilhos, boa noite. Sueli. Ana Paula Freitas, boa noite. Júnior Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Flávia Bordim, Santo Ângelo. Helena Graça, Ilza Santana, Elaine Silva, Anderson, boa noite, João Luiz, Renita Geller, Samuel, boa noite, Samuel, Aline Suzuki, Ângelo Henrique das Minas Gerais, boa noite, Wendel de Queiroz, João Pessoa, Paraíba, terra do nosso Vitor. Dá uma boa noite aí para Paraíba, Vitor. E aí, pessoal, boa noite, Carla Piovesan, Kelly Martins. Como é que vocês estão indo com os estudos do ciclo dos 90 dias? Vocês estão fazendo? Estão focados? Lembram sempre que o clube não é só as aulas ao vivo. A gente tem vários programas dentro do clube. A gente tem... Na semana passada, o Super Ferro, Lucas Ferro, apresentou para vocês uma... o Jean Jorge já está na metade do ano de 2023, que é Fernanda Focada. Alice, boa noite, Alice. Adriana fazendo ciclo, tive que parar por luto, mas voltando agora, tá bom? Meus pêsames, Cami Jolly. Tô firme nos estudos. É isso aí, pessoal. É aquela ideia de vocês se focarem bastante no clube, pelo menos por esse ano. A gente só tem uma certa quantidade de coisas que a gente pode fazer por dia, tá? Então, na semana passada, a gente colocou o... Esqueci o programa, Ferro. Como é que é o nome do programa? Mapa do Rico, tá vendo se você estava lembrado, eu sei qual é o programa. Roger Rose, boa noite. Então, é importante a Bárbara não tem áudio, deve ser um problema no aparelho dela. Então, o que acontece? É importante a gente pegar valendo durante esse ano, fazer o investimento de vocês valer a pena. Não adianta, não adianta vocês ficar pulando de um galho para o outro, a menos que vocês não... Quer dizer, não simpatizou com o meu método de ensino, mas existe muita coisa que você talvez não vai encontrar até lá fora. E se você está bem mais querendo intensificar o desenvolvimento da carreira, tem esse mapa do rico, tá? Então vamos lá, pessoal. Importante, vamos começar hoje. Eu tenho uma notícia muito importante para você. Ó, o Rodrigo está dizendo: o mapa do rico ficou fantástico. Manda uma boa noite para o meu filho Vitor, 4 anos. Marcelo, então um abraço para o Vitor. Curitiba, 8 graus, diz o Giovanni. Completei a base, óbvio que ignoramos, poder e manipulação, maestria mental, ciência do sucesso, cabeça explodindo. É isso aí, Giovanni. Parabéns por esse estudo intensivo aí seu, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos ver. Na semana que vem, hoje é a última aula. Hoje é a última aula do nosso programa de abundância e plenitude, tá? Estamos batendo hoje a nossa jornada. Na semana que vem, estejam preparados que a gente vai ter uma surpresa para vocês, tá? Já começando na semana que vem. Temos uma coisa aí para o pessoal. Tá pronto aí? Então manda ver. Pessoal, enquanto a turma vai chegando, vamos lá. Tem uma coisa que você não sabe, mas que atrapalha completamente a sua jornada rumo ao sucesso. Você vai se chocar agora. Sabe o que é? Ingenuidade.
Uma pessoa ingênua, ela se torna alvo fácil das outras pessoas. Você já foi passado para trás alguma vez na vida? Alguém já te enganou? Por que isso aconteceu? Pessoa ingênua, ela se engana a si mesma e ela também permite ser enganada pelos outros. E ser enganado pelos outros é um grande atraso na vida. Mas o maior atraso é ainda você se enganar a si mesmo. Muito bonito, parabéns aí à nossa super equipe de produção. Até eu saí bonito aí no take. O que que acontece, pessoal? A gente sempre traz para vocês que são do clube, a gente sempre procura trazer coisas que realmente possam agregar na vida de vocês. E a gente tem essa nossa meta aqui dos dois propósitos. Nós temos o propósito interior, que é o despertar, mas existe o propósito exterior, que é a criação daquilo que nós gostaríamos de criar ao longo da nossa passagem aqui. Muitas vezes, o que nos falta é um pouco a percepção de como as coisas são num mundo governado pelo falso eu. Então, quando nós vamos estudar essas 48 leis do poder, tá? Isso é uma coisa chocante. Tem também, nessa mesma linha, o livro Poder e Manipulação, que é uma versão moderna e comentada do Príncipe de Maquiavel, e esse livro tem muito do Príncipe de Maquiavel, que é como as coisas verdadeiramente funcionam. Por isso que tem muito esse apego de deixar de ser ingênuo. O que é ingênuo? O ingênuo, o mundo está cheio de malandro, como diz o Maquiavel, já escreveu isso há 500 anos atrás. Se você está disposto a enganar alguém, você sempre vai encontrar um número suficiente de pessoas ingênuas que estão prontas, esperando para serem enganadas. E a ingenuidade é você não entender as regras do jogo. Aí você se torna um objeto fácil da manipulação das pessoas que são mal intencionadas. Então, como é que você lida com pessoas mal intencionadas, com os charlatões, com os malandros, com as raposas, como Maquiavel chama os charlatões? Cara, você tem que entender as regras com que eles jogam. Você tem que entender essa estrutura. Então, vai ser um estudo. Boa noite, pessoal, para quem está chegando. Então, vai ser um estudo que não é como você manipular as pessoas. Não é como você se tornar um manipulador, porque esse livro fala muito de manipulação, porque ele fala das regras do poder, das regras do jogo. Mas é você criar um entendimento dessas leis, um entendimento dessas regras, para você não se tornar uma pessoa que se permite deixar ser passada para trás, que se permite deixar enganar. Esse livro fez muita diferença na minha vida. Mudei muitas coisas em função desse livro. Estudei muito, eu já vinha estudando Maquiavel há anos, então eu já conhecia muito. E esse livro, ele é um estudo
de como as coisas funcionam no mundo do poder. São 48 leis, só estou explicando isso enquanto o pessoal chega, para você se preparar. São 48 leis, nós vamos estudar 4 leis por noite, então vão ser aulas um pouco mais puxadas, tá? Se preparem, porque senão nós vamos passar um ano estudando esse livro. Então as aulas vão ser em torno de 1 hora e 30 minutos, é o mesmo de um jogo de futebol. Então se preparem para assistir, se preparem para estar ao vivo a partir da semana que vem, tá bom? Vai ser muito importante para a vida de vocês. Eu tenho, assim, a expectativa de que essa série ela vai preencher um vazio que existe dentro do clube, que é justamente entender como que funciona um mundo governado pelo falso eu. Todas essas leis, elas são leis que o mundo ele é governado pelo falso eu, a humanidade ela é inconsciente e obviamente a intenção do Robert Greene não foi ensinar como as pessoas fazem as coisas para você fazer do mesmo jeito, mas para alertar você de como as coisas são feitas para você não ser enganado por essas pessoas. Vamos lá então, pessoal, nosso tema de hoje também é muito importante. Nós estamos estudando como viver uma vida, quais são os princípios, as bases, os fundamentos de você viver uma vida plena e abundante, sempre entendendo que a plenitude e a abundância, ela não depende das coisas que você tem. A plenitude e a abundância, ela é muito mais uma característica daquilo que você é, mas não aquilo que você é no sentido de falso eu, da ideia que você tem sobre si, mas é mais daquilo que você é baseado na compreensão do seu eu verdadeiro. Então, eu comecei essa série falando sobre o medo, que é uma das maiores forças restritivas, e na verdade, o medo, ele praticamente é a única força restritiva que existe. E o medo, ele é a característica mais importante do falso eu. Todo o medo psicológico, ele é uma ilusão. O medo psicológico, ele é uma fantasia, ele é uma ilusão. Existe o medo instintivo, que eu expliquei lá, não vou entrar nisso, ele é uma ilusão. Então, hoje nós vamos entender um pouco, e isso é extremamente importante, outras forças restritivas que são criadas pelo falso eu e que são os principais elementos que nos seguram, que nos impedem de viver a vida que nós gostaríamos. E uma vez que você entender isso, por isso que eu insisti tanto em vocês assistirem todos, mesmo os alunos já mais antigos, a rever a série Viva da Essência e a rever os 7 níveis da evolução pessoal. Por quê? Porque nós precisamos começar a criar espaços na nossa mente para que a gente possa criar raízes na consciência, que esse é o grande segredo, é a grande pegada, é você ser uma pessoa consciente. É isso que a gente fala quando a gente fala de viver da essência. Não existe outra essência que não seja a consciência. E o oposto da consciência, como vocês já sabem, é a inconsciência. Na aula passada, eu falei muito sobre a identificação. Como que funciona o processo da identificação? Vocês lembram disso? A identificação, ela basicamente se estrutura sobre 2 pontos, sobre 2 pilares: a identificação com o corpo e a identificação com as estruturas mentais, que envolve essa ideia de eu preciso ter,
para ser, eu preciso ter coisas para ser, eu preciso, eh, de sempre mais, 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 e até eu expliquei, se não for mais no sentido de ser mais bonito, de ser mais rico, de ser mais elegante, ter mais no sentido de ser mais injustiçado, de ser mais, penalizado pela vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado disso, para a gente não cair nessa armadilha de, baseado na nossa história, se você observar a história que você conta sobre você, essa foi uma das coisas mais incríveis na minha jornada, na minha vida. E eu quero que você observe muito. As pessoas perguntam como é que eu me liberto do falso eu? É através da consciência. E o que que é a consciência? A mente tenta colocar tantos obstáculos e vocês mesmos dizem, mas é tão difícil, é tão difícil. Não, a mente que diz que é difícil. Nada é difícil em termos de você ser quem você é. Mas a mente, falso eu, a identificação com a mente, ela não quer abrir mão de governar a sua vida. Por isso que, se você olhar, por exemplo, uma das grandes filosofias do próprio cristianismo, de Jesus, não do cristianismo como religião, mas a filosofia de Jesus Cristo é renunciar a si mesmo. Ele diz isso em várias passagens. Buscai primeiro o reino dos céus que está dentro de você. Depois, o resto será acrescentado. Mas o que que o reino dos céus, buscar o reino dos céus, tem a ver com Deus? Ora, Deus vive no reino dos céus. Não tem nada de diferente com a religião, só que muitas vezes na religião nós acreditamos que Deus está fora, que é uma entidade que está sentado lá em cima. Mas o que eu estou te dizendo é que você olhando para dentro, talvez você consiga se conectar com Deus olhando para fora, mas se você olhar para dentro, você também consegue se conectar com aquilo que existe de sagrado em você. E dar vazão para este sagrado. Deixar que este sagrado reine a sua vida ao invés da mente. Então, o que que é o falso eu? Preste bem atenção. Ponto um, por que que nós precisamos ficar atentos em relação à história que nós contamos? A maneira de você se libertar do falso eu é você criar consciência sobre a história que você conta sobre si mesmo. Então eu quero que você, ao longo dessa semana, já passando a atividade da semana, que você preste atenção na história que você tem, que é a história da sua vida. Lembra da aula passada? Todos nós temos uma história. Preste bem atenção na sua história. Qual é a história que você conta sobre si? Não para os outros, mas para si mesmo. Você conta uma história de uma pessoa injustiçada, de uma pessoa vitimizada. E como é que você sabe a história que você conta? Comece a se perguntar, primeiro, qual a história, anote isso, qual a história que eu conto para mim para justificar a razão pela qual eu não posso ser feliz agora? Vou repetir. Qual é a história que você conta para si para justificar a razão pela qual você não pode ser feliz, pleno e abundante agora? Qual é essa história que você conta? Provavelmente você vai, preste bem atenção, provavelmente você vai olhar para o passado e você vai contar uma história de algo que aconteceu no passado contigo. Eu contava a história, como que eu posso ser feliz? Como que eu posso ser feliz na situação em que eu estou vivendo?
Essa era a história que eu contava. Como eu posso estar feliz na situação em que eu estou vivendo? Provavelmente você vai contar essa história. Você vai ter essa mesma identificação, porque a estrutura do falso eu, ela é a mesma em todas. Então, o que que você deve contar em relação a si mesmo? Como eu posso estar feliz na situação em que eu estou vivendo? Ok. Então, você não pode estar feliz porque você está vivendo numa situação. Agora, a próxima pergunta: e que história você conta por não estar vivendo na situação, na circunstância em que você está vivendo? Você vai ver que essa história é uma história que está vinculado ao passado ou ao futuro. Se ela estiver vinculada ao futuro, você vai dizer: "Eu não posso ser feliz, pleno e abundante agora". Por quê? Porque eu estou vivendo nessa situação. Mas aí você pergunta: "E qual situação eu acho que eu preciso estar para ser feliz, pleno e abundante?". Aí vem uma coisa do futuro. Eu ainda não tenho isso ou aquilo. Me falta isso ou aquilo. Isso é em relação ao futuro. Aí você se pergunta: "E por que eu não tenho isso ou aquilo que me faria ser pleno e abundante agora?". Aí você vai encontrar uma história no passado. Provavelmente, essa história vai ter algo a ver com o que aconteceu na sua infância, na sua adolescência. Então, preste bem atenção sobre isso. Você conta uma história e você não tem consciência disso, mas você conta uma história nesse momento para você, e essa história ela tem 3 elementos. Primeiro, você não pode ser feliz, pleno e abundante agora. Por quê? Porque te falta algo. E o que que onde isso que te falta está? Provavelmente no futuro. E aí você pergunta: "Mas por que que eu não tenho isso?". E aí você vai ver que provavelmente você vai responsabilizar e culpar algo no passado. Tem gente que não tem esse elemento do futuro. Então, a relação é: eu não sou feliz por causa disso que aconteceu no passado. Mas mesmo isso é uma ilusão, porque mas mesmo assim, você diz: "Eu não posso ser feliz agora, porque eu nunca posso ter isso por causa do que aconteceu no passado". Ou você vai dizer: "Eu não", talvez você não tenha consciência do passado e você diz: "Não, eu não posso ser feliz por causa do que eu não tenho isso que eu acho que eu preciso ter". E aí você diz o seguinte: "A culpa é minha". Por quê? Porque eu nasci incapaz, mas a incapacidade, eu não estou no ambiente certo, eu não nasci na família certa. Eu sempre tinha uma ideia que todos nós talvez tenhamos tido isso num certo grau de intensidade. Eu sempre tinha esse complexo, quando eu era mais novo, de que se eu tivesse nascido numa outra família, eu talvez poderia ser quem eu gostaria de ser no passado. Pensava isso. A Eliane diz assim: "E se for porque eu não me sinto produtiva?". Ótimo, então preste bem atenção. Vamos usar o exemplo da Eliane aqui. Eu não posso ser feliz porque eu não me sinto produtiva. Mas preste bem atenção. Quando você não se sente produtiva? Agora. Aí a pergunta é a seguinte: mas o que você quer alcançar e que você ainda não alcançou porque você não é produtiva? Onde isso está? Isso está no futuro. Você acredita que você precisa ser produtiva agora, porque isso vai te trazer algo no futuro que vai te fazer feliz.
Então, a sua salvação, ela outra vez está projetada no futuro. E o que que acontece? E aí você se pergunta: e por que que eu não consigo ser produtiva? Porque preste sempre atenção, você sempre tem que ver esse desdobramento. Eu não estou feliz agora por causa de algo X que eu não tenho agora. Mas isso não te faz infeliz. O que te faz infeliz é que você não tem ainda o Y que está no futuro e você não tem isso por causa de X. Agora, por que você não é produtiva? Provavelmente você vai encontrar algum A no passado, algo que aconteceu no passado que te impede de ser produtiva agora. Mas por que que você quer ser produtiva? E qual que é o grande problema disso? Por exemplo, no caso da Eliana, ela não é produtiva e isso cria uma insatisfação. No que essa insatisfação ajuda em ser produtiva? Porque essa é a grande questão. A grande questão é que a Eliana não é produtiva por causa da insatisfação. Se ela, ao invés de se preocupar no resultado que ela acha que não vai ter, ela, ao invés de se preocupar com o resultado, se ela se focasse na ação em si. É isso que eu disse outro dia. Você tem a intenção e você tem a atenção. A insatisfação, ela sempre é um sinal de que a sua atenção não está na ação. A sua atenção está no resultado. Só que o resultado está no futuro. E a ação está no presente. Não existe ação no futuro e não existe ação no passado. A ação, ela sempre é agora. O que que produz o resultado? Preste atenção aqui. O que que produz o resultado? A ação. Então, se você está insatisfeito, é porque você está focado no resultado. Mas o que produz o resultado? A ação. Se você não se focar, se a sua atenção está no resultado, ao invés da ação, a sua ação, ela não vai ser o que ela poderia ser. Por quê? Porque a sua atenção não está na ação. A sua atenção está no resultado. Isso enfraquece a sua ação. E aí você não é produtiva. Vocês entenderam isso? Então, o João diz assim: e se você tem preguiça e não age? Preste bem atenção. Qual é o problema de você ter preguiça, João? Seja um preguiçoso. Se você tem preguiça, seja um preguiçoso. Qual é o problema de você ser preguiçoso? De boa, estou falando sério. Sabe por quê? Porque vamos supor que você diga o seguinte: ok, eu vou ser preguiçoso. E aí você, é uma bela tarde de primavera, como agora lá na parte sul do Brasil, tá bem frio. E aí tem aquele sol, e você diz: hoje eu tenho preguiça, eu vou ficar sentado no sol. E aí você fica a tarde inteira sentado no sol com preguiça. E aí você levanta e você vai dormir, no outro dia você vai ter preguiça. E você curte a preguiça, você vive a preguiça, você escolheu a preguiça. Seja preguiçoso. E aí vai chegar o dia que você vai dizer: eu cansei de ser preguiçoso. Eu cansei de ser preguiçoso. E aí você diz: ok, então eu não vou mais ser preguiçoso. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Aí você vai e faz isso. Porque o que que acontece? Preste bem atenção. Muita atenção nisso.
O que que vocês precisam ficar atento o que vocês precisam ficar atento é na resistência, é na resistência. Eu quero ser produtivo, mas eu não sou. Isso cria resistência. Se você não é produtivo, aceite, eu não sou produtivo. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou ir produzir. Produzir o quê? O que der para produzir. O que que dá para produzir? Vou me focar nessa pequena ação aqui que eu posso fazer hoje, eu vou me focar nessa pequena ação. E eu vou fazer isso eu consigo fazer. Esse nível de produtividade eu consigo fazer. Aí o que que acontece? Aceita que você é preguiçoso, porque o que que acontece? Ó, não deixam escapar isso que eu vou falar agora. O problema não é a preguiça. O problema é a resistência. A mente usa a ideia de preguiça para criar resistência, porque aí você fica resistindo. Ai, como eu sou preguiçoso. Ai, você tem vontade de procrastinar? Procrastine de forma consciente. Seja preguiçoso, mas de forma consciente. Eu quero ser preguiçoso. E eu não vejo problema, eu curto a minha preguiça. Porque nesse momento, a preguiça, ela se torna um ócio criativo. Você está sentado, ao invés de estar se forçando a trabalhar e não produzindo nada, porque você queria estar curtindo a sua preguiça, você cria resistência e aí você não curte a preguiça e você nem produz nada. Quando você aceita a preguiça e você diz o seguinte: meu Deus do céu, como é deliciosa essa preguiça! E você não consegue se conter de êxtase por estar curtindo a preguiça. E você é a pessoa mais feliz, mais plena e mais abundante da vida, porque você está curtindo a sua preguiça. O que você mais poderia querer? Que ideia que eu dei para o Otávio. Agora, quando eu chamar ele, ele vai dizer: eu estou curtindo a preguiça. Eu tô vivendo a preguiça. É o que a Fernanda diz. A Fernanda diz: aí a preguiça passa. Exatamente. Porque tu não tem a preguiça. O que que é a preguiça? A preguiça é a vontade de não fazer o que você está fazendo. E aí, quando você aceita a preguiça, não tem mais preguiça. Você se sente pleno, você se sente abundante, por quê? Porque você está. Onde é que está a ideia de que você precisa estar produzindo algo? Porque alguém disse o seguinte, eu não lembro mais, porque eu só dei uma olhada rápida, porque a pessoa diz o seguinte: a pessoa diz, mas é difícil viver sem métricas. Mas por que que você tem uma métrica para o grau de preguiça que você está tendo? Porque o problema não é a preguiça, o problema não é a falta de disciplina, o problema não é a falta de produtividade, o problema é a resistência que você cria ao momento presente, achando que ele deveria ser diferente do que ele é. E isso não é uma coisa circunstancial, isso é uma coisa permanente na nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe quando eu me tornei mais produtivo na minha vida? Quando eu comecei a fazer exatamente o que eu queria fazer. Por exemplo, por exemplo, eu estou aqui escrevendo um capítulo do meu livro e eu prometi para mim que hoje eu vou terminar esse capítulo. Eu preciso ser produtivo. Aí tu mata a tua criatividade quando tu estabelece essa pressão, essa meta. E aí eu dizia o seguinte, ok, mas a meta é terminar esse capítulo hoje, mas não tenho a mínima vontade de escrever.
E você tem vontade de fazer o quê? Ah, eu tenho vontade de cuidar do jardim, de ter vi umas ervas aí, umas ervas daninhas crescendo, eu tenho vontade, tá um sol bonito, choveu ontem, a terra tá mole, tá fofa, e eu tenho vontade de catar o capim. Então vai lá e cata o capim. Aí eu vou lá e cato o capim. E enquanto eu cato o capim, a pressão, a tensão, a resistência, a negatividade, ela desaparece. E quando isso desaparece, vem aquela enxurrada, aquele fluxo de criatividade que me dá vontade de parar, de arrancar o inso e vir correndo escrever. E aí eu lavo as mãos com os pés sujos e eu venho aqui. E em 20 minutos eu faço o que em meio-dia eu não consegui fazer. Vocês estão entendendo isso? A Luciana traz aqui a questão do corpo de dor. Nós já vamos chegar lá, tá? Então, o que eu estou falando? Isso é a questão toda, é essa questão. O falso eu, ele sobrevive da resistência. O falso eu, ele vive da resistência. Então, o que você precisa fazer para você sair desse ciclo de resistência? Você precisa entrar um pouco no fluxo. O que é no fluxo? Eu não estou fazendo apologia à procrastinação, porque a procrastinação ela só é procrastinação quando ela é inconsciente. Quando você procrastina de maneira consciente, não tem problema. Eu estou dizendo que existe toda uma estrutura mental que não quer que você tenha aquilo que essa estrutura mental diz que você precisa ter. Vou desenhar isso. Esse que é o grande problema do ser humano. Qual é o grande problema do ser humano? Esse aqui. E é o seu também. É o de todos nós. Existe uma estrutura mental. O que é essa estrutura mental? É o conjunto de ideias que nós temos e que nós nos identificamos. Essa estrutura mental, ela diz que você precisa de X para que você possa se sentir pleno, abundante. Então, ela cria um objeto X e ela diz você precisa disso, que no caso da esqueci o nome, que no caso dela é a produtividade. Então, eu não posso ser feliz porque eu não sou produtiva o quanto essa estrutura mental diz que eu deveria ser. O outro diz, eu não posso ser feliz porque eu sou preguiçoso. E a estrutura mental diz que eu não devo ser preguiçoso. Esses são os conflitos que criam resistência. O que eu estou dizendo é o seguinte: você precisa abrir mão e provavelmente a mente vai dizer, mas isso é uma ideia absurda, porque se você se tornar preguiçoso, você nunca vai ser ninguém na vida. Então você não pode ser preguiçoso, mas essa estrutura mental é a própria preguiça, e ela diz, você nunca pode ser preguiçoso, e ela diz, você não pode abrir mão e ser preguiçoso, por quê? Porque se você for preguiçoso, essa estrutura rompe. Porque a aceitação é o oposto dessa estrutura. Essa estrutura é a resistência. E a resistência, ela sempre te joga para um lugar onde você não está. E te diz que você deveria estar neste lugar, que você não está. E ela sempre vai dizer que este lugar que você está não é bom. Ele não é bom. Você não pode ser feliz. E preste bem atenção. Eu não estou dizendo que ao ser preguiçoso, você não vai mais produzir, que você não vai mais criar. Não, eu estou dizendo que se você se tornar preguiçoso, essa resistência se dissipa e essa preguiça se torna exatamente na criatividade, na produtividade. Vocês estão entendendo isso?
Então, o que que é? Quando você, eh então o que que acontece? Esse é um ponto. E qual é o outro ponto? Quando você cria o falso quando você está identificado com o falso eu, você você tende a ver as coisas de modo segmentado, tá? O que que é o modo segmentado? Deixa eu explicar para você, que isso é muito importante, tá? É o seguinte, quando você está identificado com o falso eu, vamos supor isso aqui é você, esse é o falso eu. Eu já expliquei isso na semana passada, mas estou falando as características do falso eu. O mundo, eles são infinitas possibilidades, mas você tem o foco só nisso aqui, que é o foco estabelecido pelo seu ponto de referência. O ponto de referência é o falso eu. Se você é uma pessoa pessimista, por exemplo, você só vai ver cinza. O mundo do pessimista, a realidade do pessimista é cinza, ele não vê outras cores, ele só vê o cinza. Então, o que que acontece? O que que eu quero que você entenda? O que que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o seguinte, antes disso, a Karine pergunta o que que é a ansiedade. A ansiedade é justamente a resistência. Você está aqui, a mente diz você deveria estar aqui. Você está aqui, a mente diz você deveria estar aqui. Mas você não está aqui, você está aqui. Então, esse espaço aqui é a ansiedade. A ansiedade é nada mais e nada menos do que você estar aqui e a sua mente está aqui. Pense na ansiedade de você fazer um concurso, de você fazer um concurso. Então, o que que acontece? Você está aqui hoje à noite. O concurso é amanhã de manhã. Então, o que que você está? Você está deitado na sua cama, a sua mente está no concurso. Então, você está aqui, mas a mente está aqui. Isso é a ansiedade. Se você trouxer a mente de volta para cá, esse espaço desaparece e a ansiedade desaparece. Você sabe quanta ansiedade eu tenho? Zero! Zero! Não existe ansiedade na minha vida. Não existe ansiedade. Zero ansiedade. Mas zero. Quer saber o que vou fazer amanhã de tarde? Amanhã eu tenho uma reunião. O Instagram da Califórnia, a equipe, a chefe, a CEO global do mundo inteiro do Instagram, vai fazer, junto com a equipe dela, um estudo de caso comigo amanhã. Vamos estudar. Diz assim, é um animal raro, vamos estudar ele. Não, estou brincando, mas é verdade. Amanhã eu vou ter esse encontro, que é uma coisa que geraria ansiedade. Nem sempre você se encontra com a equipe de marketing global do Instagram, do grupo Meta da Califórnia. Você não encontra, você não faz. Eu tenho uma reunião com eles amanhã, de tarde. E o que que acontece? Qual é o meu grau de ansiedade? Zero. Não tenho um tipo de ansiedade. Nada. Então, o que que acontece? Amanhã de tarde eu vou sentar com eles e vou fazer a reunião. Eu tenho que apresentar algumas coisas para eles. Eu não me preparei ainda, vou me preparar amanhã de manhã. Eles me passaram, acho que 6 pontos que eles querem que eu explique para eles. Vou fazer isso amanhã. Ó, a Juliana está ansiosa por mim, mas pense quando você vai fazer um vestibular. Eu já fiz vestibular, vários vestibulares.
Você fica super ansioso. Eu, quando ia fazer uma entrevista com uma pessoa importante, eu ficava super ansioso. Então, a ansiedade é você querer o resultado agora de algo que vai acontecer amanhã. Então, por que que eu é para ficar ansioso? A reunião é amanhã. Amanhã eu vou resolver o que eu tenho que resolver. Enquanto isso, estou dando aula para vocês. Então, o que que nós precisamos entender sobre a ansiedade é isso, é simples. Sempre que você se sentir ansioso, escreve isso. Você está pensando em algo que você não tem controle, porque isso está fora do seu controle, é algo que está no futuro. Está ansioso pelo quê? Ah, porque amanhã eu vou ter isso. Ah, porque. Entendeu? E existe uma questão chamada de ansiedade, uma ansiedade profunda, que é uma ansiedade. Sartre chama isso de náusea. A náusea diante da vida, é um mal-estar diante da vida. Porque você não tem nada, você não tem nada pelo que estar ansioso, mas você está ansioso em relação à própria vida. Isso também existe. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que se conectar com a vida, essa ansiedade desaparece. Você está entendendo? A ansiedade não existe objetivo nenhum na ansiedade. Mas o que que eu estava falando da questão da visão segmentada? O que que é a visão segmentada? O que que eu quero que você entenda? Isso é outra coisa em relação à plenitude e abundância. Preste bem atenção. O que que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda exatamente isso, que a realidade que você vê não é a realidade. A realidade é tudo isso aqui. E o que que é o que você vê? É aquilo que você tem na sua cabeça. Se você eliminar o que você tem na sua cabeça, e o que que você tem na sua cabeça? É a identificação com as suas. Se você lançar mão disso, você vai ver toda a realidade. E o que que é toda a realidade? Toda a realidade é o fim da ilusão de achar que a realidade são as coisas que você vê. Você vive num mundo de infinitas possibilidades, mas você reduziu as possibilidades às suas crenças. E aí você fica dizendo, ah, mas eu fico confuso, porque você fala que não existem crenças. É lógico que existem crenças. E é lógico que você está identificado com as crenças. O que eu estou dizendo que não existe é a ideia de que você pode entrar na sua mente e pegar uma crença e substituir essa por outra, e agora você está programado para o sucesso. Isso seria um trabalho interminável de fazer. Isso seria um. Como é que você sabe qual é a crença que está te impedindo de ter sucesso? E aí vem essa questão, a identificação com qualquer crença te limita. A crença é uma ideia, é um conceito, e todo conceito é limitado. Então, eu tenho que abrir mão de todos os meus conceitos? Exatamente. Mas como eu abro mão de todos os meus conceitos? Se elevando acima dessa caixinha chamada mente. Porque não existe conceito que não esteja dentro da sua mente. E todo conceito é uma crença, e toda crença é um conceito fechado. Então, como é que você se eleva acima da mente? Observando os seus conceitos. E existe o maior conceito de todos, que eu falei antes, que é a história que você conta sobre si. A história que você conta sobre si é a mãe de todos os conceitos.
Basicamente, esse conceito, ele se desdobra nas mil e umas limitações que a gente tem. Então, como é que quando você começa a observar isso que acontece dentro de você, e agora vamos então para a questão do falso eu. O que que é o falso eu? O que que é o falso eu, tá? O que que é o falso eu? Existe uma aula na Viva da Essência, onde eu falo sobre as emoções. E ali nas emoções eu explico que as pessoas confundem. Existem quatro coisas. Uma são as reações instintivas. A outra são as emoções, são três, na verdade, as reações instintivas, as outras são as emoções, os outros são os pressupostos mentais, e a quarta são os estados naturais do ser, tá? O grande problema está naquela aula. O grande problema está nisso aqui, tá? As pessoas confundem emoções com todos esses quatro fatores, tá? Só que reação instintiva não é emoção. O que é uma reação instintiva? O medo físico, o medo instintivo que eu expliquei lá, o medo instintivo é uma reação instintiva, não é uma emoção. Qual a diferença da emoção e da reação instintiva? A reação instintiva é uma reação do corpo a um perigo real. Você está caminhando no meio de uma relva, uma grama, uma relva, que tem 1/2 metro de altura. E alguém disse que tinha cobras nesse espaço. Mas você tem que cruzar por esse campo. E tem uma relva de 1/2 metro de altura. Um capim, uma grama. E daí, de repente, você ouve um barulho, como se fosse uma cobra, a 1/2 metro da sua frente. Você não para e pensa, oh, isso pode ser uma cobra, deixa eu dar um pulinho. Não, não é assim que funciona. Como funciona? Você nem pensa, o corpo reage. Ou você pula e depois você pensa, achei que era uma cobra. Isso é uma reação instintiva. Ela não depende da mente, ela é uma coisa do instinto. Qualquer animal faz isso. Tu tá caminhando ali, você vê um esquilo, o esquilo, ele fica te olhando. E quando você dá um passo na direção dele, ele some. Por quê? É a reação instintiva. Ele não fica pensando, opa, esse cara aí tem cara de mal, ele quer me pegar. Isso funciona no desenho animado. O animal não pensa, é uma reação instintiva. Ele está programado para isso. O que que são emoções? Emoções são coisas criadas pelo pensamento. Reações instintivas, não. E o que que são emoções na verdade? Emoção é a reação do corpo ao pensamento. Então você fica pensando, por que que esse cara tá rindo? É primeiro pensamento que vem na mente. Aí ele olha para o seu calçado e ri. Aí você olha para o seu calçado e aí você vê que você pisou num cocô de cachorro. E nesse momento você fica com vergonha. Vergonha é uma emoção. Por que você fica com vergonha? Animais não ficam com vergonha. Você fica com vergonha porque o cara tá olhando para você e rindo. Isso significa uma interpretação mental de deboche, porque você pisou num cocô de cachorro. Ou você olha para uma pessoa e você começa a sentir raiva dela.
Essa raiva, ela não aparece num impulso. Você vai construindo, você literalmente você vai construindo, você vai construindo a raiva. Observa como a raiva começa. O ressentimento, às vezes é num curto período de tempo, mas você constrói, é uma sucessão gradativa de pensamentos que vai criando a raiva. Então, a diferença de uma reação instintiva e de uma emoção. A emoção, a emoção é criada pela mente, é uma reação do corpo à mente. O que que é o que que é uma reação instintiva? É a reação do corpo a um perigo iminente, não passa pela mente, é do instinto. Alguém está falando, mas e a alegria? A alegria é uma emoção? Não. Ali que está o grande engodo. A alegria, a paz, a quietude, a sabedoria, essas coisas, a tranquilidade, essas coisas não são emoções. Elas são estados naturais do ser. A mente não cria paz. A mente não sabe, a mente não entende nada de paz. A mente não, emoção, não, a paz não é uma emoção. A mente não cria paz. A paz surge quando a mente se aquieta. A mente não cria alegria. A alegria surge quando a mente se aquieta. Quando o ser se manifesta, quando você dá espaço para os estados naturais do ser se manifestar. Aí você diz: ah, mas se eu comer aquele meu prato predileto, isso me faz feliz. Então, comer um prato de comida predileto que me enche de alegria, e no meu restaurante predileto, isso me enche de alegria. Estar com a pessoa que eu amo, isso me enche de alegria. O que isso tem a ver com o estado natural do ser? Isso não é alegria. Isso é uma emoção chamada prazer. Nós confundimos alegria com prazer. Tudo que vem de fora e cria uma emoção que parece ser positiva, não é alegria, é prazer. Você sente prazer em estar com a pessoa que você ama. E esse prazer, ele tem um oposto. Quando você está com essa pessoa, você sente prazer. Quando você não está com essa pessoa, você sente o oposto, saudade. Os estados naturais do ser, eles não têm oposto. Eles são. Não existe oposto. A paz não tem oposto. O oposto da paz é a ausência de paz. O oposto da alegria é a ausência da alegria. Aí você diz, mas e a tristeza? Não, a tristeza é uma emoção que surge na ausência do prazer. E isso são coisas que as pessoas não entendem. Então, quando você vive do falso eu, você sempre está correndo atrás do prazer. Porque você confunde prazer com alegria. E aí você come demais, você se apega demais, e quando você não consegue, aí você engorda, e aí você sofre. Por quê? Porque você quer ser magra ou magro. Então você tem que entender que não existe emoção positiva. Todas as emoções, elas são negativas. A falta do prazer, porque o que que acontece? O que que é o apego? O que que é o apego? Você se apega a algo quando você transfere a sua alegria a essa coisa.
E aí você se apega a ela. Por que que você transfere a alegria para as coisas? Porque você não está conectado com o seu ser. Então, os estados naturais do ser não existem em você. Então, você não é feliz, você não tem paz, você não tem tranquilidade. Todas essas coisas, elas não existem em você. E por isso, você busca satisfazer isso fora de você. Então, o que que acontece? Você não é feliz. E aí você busca essa felicidade na outra pessoa. E aí, essa é uma outra característica do falso eu, você confunde apego com amor. O amor não é uma coisa que você dá para alguém. O amor não é algo que você sente por alguém. O amor é um estado natural do ser. O amor é uma coisa que existe em você, assim como o perfume existe na flor. Você está entendendo isso? O amor é um estado natural do ser. O que nós confundimos é a necessidade de alguém para substituir a ausência do amor. Por isso nós chamamos o nosso amor de amor. Por quê? Porque ele substitui aquilo que nos falta porque nós vivemos do falso eu. O oposto de paz não é guerra. A guerra, a guerra é o conflito coletivo que é uma expansão do conflito individual. Você está em guerra o tempo todo. Em guerra com o quê? Com as coisas. Porque você precisa mudar, porque você não aceita, você está em guerra consigo mesmo, você está em guerra com o seu trabalho, você está em guerra com a sua produtividade, você está. O falso eu é uma guerra contínua. Você sempre está em guerra. Por quê? Porque o falso eu, como eu falei na semana passada, ele é comparativo, ele é competitivo, ele precisa disso, é da natureza dele. E você nunca chega num estado de paz. O dinheiro não vai te trazer paz. O dinheiro pode te trazer um certo grau de segurança em relação às coisas desse mundo. E é bom ter dinheiro. Mas por que nós não temos dinheiro? Porque nós não temos plenitude e abundância. A plenitude e a abundância precede o dinheiro. Quando você sentir o ser em você, quando você sentir a plenitude e a abundância em você, não tem como você não sentir isso lá fora. E quando você sente a plenitude em você e você sente a plenitude e abundância fora, criar a plenitude e abundância no mundo externo, quer dizer, você ter numa abundância maior as coisas desse mundo, se torna simples. Mas quando você não sente plenitude, não sente abundância dentro de você, você sente isso fora. E aí você vive no mundo de escassez, no mundo de abundância. A Marlene Camargo fala, amar alguém seria necessariamente estar com falta de algo? Não, preste bem atenção. Poderia estar plena, abundante e amar alguém? Preste atenção. Você só pode amar alguém se você está pleno e abundante. Quando o que que acontece? Preste atenção. Você é o amor. Você é amor. Então, o que que acontece? Quando você é essência e você olha para outra pessoa, você não enxerga os defeitos da outra pessoa. Você enxerga o que ela é. Você enxerga amor, você enxerga paz, você enxerga plenitude, você enxerga a pessoa como ela é. O que que acontece? Preste bem atenção. Preste bem atenção. Quando você ama alguém, nesse sentido de amar alguém,
Quando você ama alguém e esse alguém te abandona, te troca por um outro alguém, o que que vai acontecer com esse amor que você sente por essa pessoa? Responda para mim. Vou repetir a pergunta. Se você ama alguém, você é perdidamente, você ama alguém loucamente, e aí esse alguém diz: Eu não te quero mais, eu vou ficar com essa outra pessoa. O que que acontece com esse amor que você sente por essa pessoa? Hum? Vira, ó, você sabe então bem quanto eu. Vira raiva, vira ódio, vira uma guerra. Agora, pode o amor virar ódio? Pode o amor virar guerra? Você pode amar uma pessoa que não te dá aquilo que você quer? Pode, mas por que você não faz? Porque não é amor, entendeu? A Susana Tedesco diz ele continua em forma de ódio. Daisy, é isso que acontece, preste atenção. Isso é uma coisa que a gente não explicou. O que que acontece? Preste bem atenção. Sobre relacionamentos. Qual que é o grande problema de relacionamento? A questão é a seguinte, preste bem atenção. Preste atenção. Preste atenção. Vamos falar aqui de homem e mulher, tá? Então existe o homem e existe a mulher, certo? E existe uma atração entre os dois, existe uma atração entre os dois que faz parte da nossa vida, entendeu? Agora, o que é que nos atrai um ao outro? Preste bem atenção aqui, ó. É muito importante isso aqui para vocês entenderem isso, tá? Existe o homem, existe a mulher. E existe atração entre esses dois. O que que atrai um ao outro? É isso que as pessoas não entendem sobre relacionamentos. No nível, existem essa relação, essa atração, ela acontece em dois níveis, tá ok? A atração entre homem e mulher, ela acontece em dois níveis. No nível físico e no nível psicológico. No nível físico, todos nós somos a metade de um todo. Uma mulher é a metade, o homem é a metade. Os dois formam um casal, que é o todo. Junta-se a parte feminina e a parte masculina e tem-se o todo. No nível físico. Essa atração física, ela é uma atração muito forte, porque a natureza atrai esses dois polos. Nós somos dois polos de energia oposta que se atrai. O homem e a mulher. Estou falando no nível físico, no nível sexual. Então, nós somos um homem, nós somos uma mulher. E isso é biológico, isso é físico. Os animais fazem isso. Todo mundo faz isso. E isso é uma atração que existe, irresistível. A tendência normal, natural,
é de você ser atraído por um homem ou por uma mulher para formar o todo, no nível físico. Quando essa atração física se encontra, e o ápice disso é o ato sexual, ele nos leva, o ato sexual ele nos leva a uma sensação mais próxima do que é a plenitude e a abundância. Então, isso aqui é natural, isso aqui é legal, sem problema nenhum. Agora, existe a atração psicológica, que não tem nada a ver com essa atração física. O que, que é a atração psicológica? A atração psicológica é o seguinte: eu sou X e eu sou infeliz, eu tenho uma sensação de insuficiência, de incompletude, nada me faz feliz. Então, eu busco. Da onde nasce essa insuficiência, essa incompletude, essa insatisfação, essa infelicidade, esse vazio interior? De não conhecer a mim mesmo. Então, o que, que eu faço? Eu busco suprir essa infelicidade, essa insatisfação, essa insuficiência em algo externo, em um objeto. E aí, esse objeto pode ser bens materiais, pode ser o corpo físico, mas também pode ser uma outra pessoa. Então, o que, que acontece? Eu encontro esse ser especial, que é a outra pessoa, e eu uso essa pessoa para suprir esses vazios. E tem um detalhe: antes de conhecer essa pessoa, eu era infeliz, insatisfeito, incompleto, insuficiente, e agora eu sou especial para essa pessoa. Essa pessoa precisa de mim, essa pessoa me deseja. E eu também sou desejado por essa pessoa. Eu também me sinto especial por essa pessoa. E todo esse sentimento que a outra pessoa também sente por um minuto na nossa existência, por 1 ou 2 anos, ela desaparece. Por quê? Porque agora você está completo? Porque agora você é suficiente? Porque agora você eliminou o vazio? Não. É porque você se distraiu com a paixão. Você não sente mais a insuficiência, não porque você encontrou a razão pela qual você se sentia insuficiente, mas você se distraiu com a outra pessoa. O mundo externo, ele deixa de existir. Você já sentiu, ou você já viveu, você já presenciou um amigo que era teu amigo e de repente ele desapareceu? E você se perguntou por que essa pessoa desapareceu? E aí você descobre que ela está namorando. Ela não quer mais saber de nada, de ninguém. O mundo dela se fechou nesse pequeno circuito, porque o mundo deixa de existir. Agora você só tem olhos para ela e ela só tem olhos para você. Essa relação, e isso se complementa com essa atração física, e agora o que, que acontece? Você acha que tudo está resolvido, só que o que, que acontece? Esse problema aqui, ele nunca se resolveu. Ele vai voltar a aparecer quando o fogo da paixão, quando essa distração diminuir um pouco, esse problema ele vai começar a desaparecer. E como você não sabe que esse problema, a origem dele não é fora de você, a origem dele é interno,
Você não sabe disso, você agora vai olhar para essa pessoa e vai dizer: "Nossa, essa pessoa não é a pessoa certa". Por quê? Porque o vazio está voltando, a insuficiência está voltando. Essa pessoa, ela passa a ter a função do carro. Às vezes, o carro preenche essa função. Só que depois de 1 ano, 2 anos, esse carro já não me preenche mais. Agora eu preciso de uma outra coisa. O que que eu preciso? Eu preciso agora de se antes eu tinha uma Ferrari, agora eu preciso de um helicóptero. E, quer dizer, não satisfaz mais. E agora você não só sente de novo a infelicidade, a insuficiência e o vazio, porque o fogo da paixão diminuiu, como você pensa que essa pessoa é a responsável por isso. Ela não me preenche mais. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que procurar uma outra pessoa. Eu vou ter que procurar um outro carro, uma outra casa, um outro reconhecimento, uma outra pessoa. E aí você larga essa pessoa, ou essa pessoa te larga. E o que que é o apego? Quando essa pessoa te larga e você ainda está nessa ilusão, você se sente exatamente como um drogado. Pior, por quê? Porque a droga está aqui. A droga é a outra pessoa, mas ela te nega o acesso à droga. E você se rasteja, você se humilha, você, pelo amor de Deus, me dá pelo menos mais uma fileira, mais um. Quer dizer, você está tão dependente a essa pessoa, isso acontece muito, que você larga tudo, você larga a família, você larga os amigos, você larga qualquer coisa para estar como um drogado. Isso é dependência, isso é apego, isso não é amor. O que que isso tem a ver com amor? Isso é vício. Você está viciado na outra pessoa? Não, você está viciado na eliminação, e essa dor, ela, como você está em abstinência, essa dor ela se intensifica e você sente ainda mais a insuficiência, você ainda mais a incompletude, e você se rasteja em direção a essa pessoa. Isso aqui não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com completude, isso aqui é doentio, isso é o drama. Agora, lado oposto. Você é uma pessoa que se conhece na sua essência, você é uma pessoa feliz, alegre, satisfeita, plena, mas você encontra essa pessoa que tem essa atração física, e aí você fecha com ela. E ela também é uma pessoa livre, uma pessoa plena, uma pessoa abundante, uma pessoa satisfeita, e vocês estão juntos não por necessidade, mas por opção, por liberdade, vocês são livres, não há apego. Há sim essa atração biológica, essa atração física. E vocês são felizes, mas vocês são livres, não há ciúme, não há cobrança, não há traição, não há nada. Por quê? Porque a única satisfação que você precisa é a satisfação biológica, sexual, é essa atração. E quando eu falo sexual, não é do ato, da transa, é de você ter aquela outra metade, que é homem ou mulher, que te complementa. E vocês são felizes. Isso é um relacionamento. E eu fico impressionado quando as pessoas falam sobre relacionamentos saudáveis, elas tentam ajustar essa parte aqui embaixo. Misturam tudo, não entendem que você não pode se sentir pleno botando essa plenitude na outra pessoa. Sabe por que que você não pode se sentir pleno colocando a plenitude na outra pessoa? Porque você sabe que a outra pessoa pode ir embora. Porque essa felicidade é uma felicidade alugada. E a qualquer momento essa pessoa pode querer a restituição do que é dela e ela dizer: "Eu não vou mais te fazer feliz".
A infelicidade já começa ali. O que fazer para se sentir pleno e abundante? Tá tudo no clube. Tá tudo no clube, entendeu? Tá tudo no clube. A plenitude e a abundância, eh, não dá para voltar a tudo isso, mas é que vocês têm, muitos de vocês, não estou falando isso para você, tá? Não estou falando isso para você, mas o que eu quero dizer é o que que é abundância? Vamos responder a pergunta da Karine. O que que é abundância? A abundância é uma coisa que a mente não entende. Por quê? Porque a mente ela é segmentada. A abundância, eu vou explicar o que que é abundância, tá? E aí nós vamos encerrar a aula. A abundância, o que que é a abundância? A abundância é aquilo que eu expliquei lá no início. A abundância é você ter as raízes dentro do eu verdadeiro. O que que é o eu verdadeiro? O eu verdadeiro é o que há de sagrado em você. É a vida, é aquilo que é eterno. Então, quanto mais raízes você tem aqui, mais o eu verdadeiro se manifesta através de você. A abundância é o todo, e o todo é a vida. A vida é um todo. Então, quanto mais você estiver preso na vida, eu sou a vida. Não, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, disse Jesus. E Jesus foi o grande mensageiro dessa abertura, desse desapego, dessa renúncia. Porque o que que acontece? Quando você se identifica com a mente, você fecha a resistência que nós falamos no início, ela fecha esse transbordar. Quando o transbordar do eu, a manifestação do eu, quando você é um eu baseado em si, na noção de eu baseada no passado, você corta o a vida ela sempre é agora. Então a vida ela só pode se manifestar agora. Mas se você sempre está no passado e no futuro, o agora não se manifesta através de você. Então, o que que é a plenitude e a abundância? A plenitude e a abundância é você estar conectado com a vida. Como você se conecta com a vida? Saindo da mente. A mente é passado e futuro. Por isso que vocês têm que assistir a série Viva da Essência, por isso que vocês têm que assistir a série Os Sete Níveis da Evolução Pessoal. Por todos esses motivos, vocês têm que mergulhar dentro do clube. Porque ali que está a abundância, mas a abundância não é um conceito. Toda abundância não é uma palavra. A abundância, tudo que nós falamos aqui são sinais, são placas que apontam para um lugar. E esse lugar é a não forma. A não forma é a abundância. Tá bom? Pessoal, uma boa semana. Fechamos então aqui a nossa série sobre abundância e plenitude. Foi mais uma ampliação, um complemento das séries anteriores, por isso que eu insisti tanto em vocês assistirem essas séries anteriores. A nossa jornada continua e na semana que vem nós vamos começar o estudo das leis do poder. Aí você pode estar se perguntando, mas e o que que uma coisa, plenitude, tem a ver com as leis do poder? Eu vou explicar isso ao longo da série, mas estejam ao vivo, essa série vai ser transformadora. Não vamos abrir inscrições para o clube, nós estamos passando de uma série para outra, sem abrir inscrições, é exclusiva para alunos do clube, tá? Talvez mais na frente a gente possibilita o acesso, mas preste bem atenção, se você é membro do clube, faça a sua renovação. Porque se você não renovar a sua inscrição,
a sua assinatura. Se você sair do clube, em algum momento quiser voltar, nada do que está hoje no clube você vai ter acesso. Os novos alunos, quando nós abrirmos uma nova turma, só vão ter acesso a alguns programas que vão estar ali na frente. Eles vão ter 1 ano de acesso, mas não vão ter acesso a todo o acervo do clube. Esse acesso que você tem hoje, ele só você tem. E se você deixar de assinar, você vai perder, e se você voltar, você vai voltar com a nova turma e com o preço cheio. Eu estou explicando isso, tá? Estou explicando isso, por quê? Porque isso é uma mudança nova, atual. Pessoas estão perguntando onde comprar esse livro. Esse livro é caro, esse livro custa R$ 100. Se você não tem esse dinheiro disponível, não compre, que nós vamos oferecer inúmeros resumos, inúmeros materiais que vão ser o suficiente para você estudar o livro. Mas se você tiver o dinheiro, compre o livro, porque vai ser importante para você acompanhar, tá bom? A versão Kindle está R$ 48. Eu vi alguém comprar e disse que pagou R$ 100. Eu não sei quanto custa, tá? Mas vale a pena. Se você tiver os R$ 100, é um livro que nós vamos estraçalhar. Nós vamos pegar lei por lei, tenha o seu caderno, suas canetas, sua água. Segunda-feira nós começamos uma nova jornada. Tamo junto, uma boa semana.